Nós vemos e nós experimentamos muita injustiça nesse mundo. E pode ser muito desanimador para nós quando parece que muitas pessoas más, pessoas que fazem coisas terríveis, não têm que enfrentar a punição por seus crimes. E quando pessoas justas sofrem por causa do que é certo, quando a corrupção parece reinar nesse mundo, nós podemos ser levados a nos perguntar se a justiça realmente existe. Isso não é novidade. O rei Davi, o salmista, ele falou sobre o mesmo problema no Salmo 37, versículo 35, onde ele escreveu: Vi um ímpio preponente a expandir-se qual cedro do Líbano. Podemos ler também as palavras de Salomão em Eclesiastes, que este infeliz estado de coisas também não escapou à atenção dele. Ele escreveu: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Até no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10, nós vemos que a injustiça é uma triste realidade ao longo da história da humanidade. Nós lemos em Apocalipse capítulo 6, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa das palavras de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então isso tem sido a verdade desde a queda no pecado. O primeiro homem a ser assassinado foi Abel, e ele era um homem justo. Sua oferta foi aceita por Deus, enquanto o sacrifício do seu irmão Caim foi rejeitada. Caim ficou com raiva. Ele assassinou o irmão justo e passou a viver uma longa vida, construiu cidades, enquanto o sangue de Abel encharcava o solo. E desde aquela época, o povo de Deus muitas vezes tinha que enfrentar o sofrimento nas mãos dos seus inimigos, os inimigos de Deus, enquanto esses inimigos pareciam ter todo o sucesso nessa vida. Mas precisamos lembrar as palavras que Davi escreveu depois de escrever sobre o ímpio que parecia tão bem-sucedido e feliz nesta vida. Ele acrescentou: Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Nós confessamos no Credo dos Apóstolos que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre essa parte da nossa confissão. É algo que todos nós precisamos considerar. Quando você faz esta confissão, como isso faz você se sentir? Quando você considera o retorno de Jesus Cristo, isso o enche de expectativa alegra? Ou o deixa com medo? Pergunta 52. Que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Resposta: que em todas as minhas aflições e perseguições, eu de cabeça erguida e cheio de ânimo, espero vir do céu como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por minha causa e removeu de sobre mim toda a maldição. Ele lançará todos os seus e meus inimigos na condenação eterna, mas levará para si mesmo, para o gozo e glória celestiais, a mim e a todos os seus escolhidos. Você se preocupa com o que vai acontecer quando Cristo voltar? Você se preocupa sobre como vai se sair no julgamento final?
Você pode orar sinceramente as palavras de Apocalipse 22, versículo 20. Vem, Senhor Jesus. Porque como João diz no mesmo versículo, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Agora, se tivéssemos que enfrentar esse julgamento final sozinhos, e se os resultados do julgamento final dependessem de nós como seres humanos individuais, sabemos que ficaríamos muito assustados com a perspectiva da volta de Cristo. Afinal, Ele vai voltar para julgar. E aqueles que não estão unidos a Cristo pela fé terão que comparecer perante o juiz sem advogado e serão julgados de acordo com o que fizeram nesta vida. E o apóstolo Paulo nos diz muito claramente que isso não é uma boa notícia para aqueles que não se submeteram ao senhorio de Jesus Cristo, que não confiaram nele para sua salvação, aqueles que não têm a justiça de Cristo imputada a eles. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Ele escreveu, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É o estado natural do ser humano, ser filho de ira. E no dia de julgamento, aqueles que não têm Cristo vão sentir o peso da ira de Deus. E para nós cristãos, isso é uma parte essencial das boas novas. Nos regozijamos no fato de que, como nós confessamos, Ele lançará todos os seus e meus inimigos na condenação eterna. Mas nós, em Cristo, nós não temos nada para temer. Porque como Paulo acrescenta em Efésios capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Jesus Cristo. Em Cristo nós podemos confessar que seu retorno é realmente um consolo para nós. Porque no final, aqueles que odeiam a Deus e derramam esse ódio sobre aqueles que o servem, serão julgados pelo juiz perfeito, santo e temível de toda a terra. A justiça será feita uma vez por todos. Experimentamos muita injustiça nesse mundo, nessa vida, mas sabemos que a situação atual não é permanente. E pela graça de Deus, nós que confiamos em Cristo, nós receberemos as inúmeras bênçãos que não conquistamos nós mesmos, mas que vêm a nós meramente por causa da incrível graça e abundante graça de Deus e do amor que Ele tem por nós. E por isso, nós podemos e nós devemos fazer essa oração. Amém. Vem, Senhor Jesus.